Oi, Joyce, bem-vinda. Eu vou deixar o seu áudio no mudo, tá bom? É, Tá todo mundo aqui com a câmera fechada, mas se alguém quiser ficar com a câmera aberta para poder, enfim, deixar aberto, pode ficar à vontade. Não tem nenhuma restrição, né? E, bom, conforme a gente já colocou lá no grupo dos eventos, é, é uma das práticas que nós vamos colocar, já está, né, acontecendo de forma regular, fixa aqui para gente, no nosso espaço. Então, é uma prática que ela é presencial e também online. Então, fiquem à vontade para quando estiverem disponíveis na sexta-feira, quiserem passar aqui um tempo com a gente, seriam muito bem-vindos. Como a gente sempre comenta aqui também nos nossos encontros, é uma troca sempre muito engrandecedora, sempre muito rico, é, e particularmente me nutre muito. Então, fiquem à vontade. E a meditação para gente, até hoje mais cedo eu comentei que não que nós sejamos é, grandes estudiosos no assunto, ou mestres, enfim, mas a gente percebe na nossa prática diária como essa prática faz muita diferença, como ela é muito rica em diversos sentidos da vida e nada mais interessante e positivo que a gente poder compartilhar isso com o máximo de pessoas que pudermos compartilhar, tá bom? Ainda bem que não somos mestres, né? Porque aproxima das Exatamente. pessoas. Então, assim, na semana passada foi o Marcos quem fez, quem guiou, né, a meditação. Essa semana sou eu. Nós convidamos até uma aluna do Marcos, que é praticante da Sahaja Yoga, não sei se vocês conhecem. É, a gente convidou ela para trazer aqui uma meditação também da Sahaja. Ah, então, assim, é aberto para quem quiser participar, quem quiser praticar, quem quiser colocar, né, essa prática na rotina, pelo menos uma vez na semana, temos esse encontro para auxiliar nosso processo. Combinado? Bom, eu tenho diversos assuntos aqui para colocar, mas eu trouxe um pouco, puxando a minha sardinha, né? Um pouco do Ayurveda aqui para essa meditação. Só um instantinho. Obrigada. Seja bem-vindo. O Obrigado. Renato também se juntou aqui com a gente. É, eu queria trazer um pouquinho umas pitadinhas, né, do Ayurveda para cá, para essa meditação, que para mim fazem bastante sentido e fizeram e ainda fazem sentido também na minha prática diária, né? Então, o Ayurveda tem como base a filosofia védica, que é essa filosofia que permeia o yoga, permeia os Vedas, né, os Vedantas, que são essas escrituras sagradas e milenar que nasceu na Índia, né? E tem um trecho aqui de um livro que eu amo muito, que é meu guia. Marcos até comentou sobre ele, eu acho, na semana passada, na meditação, que se chama O Caminho da Prática, da Maya Tiwari, é, que fala que a explicação védica para meditar é discernir, medir, ponderar, contemplar e, finalmente, libertar-se de todas as limitações e padrões pelos quais estamos acostumados a nos avaliar, né? Então, é um resgate e é um olhar mais profundo para o seu ser, para si, né? E essa prática é o que eu quero guiar hoje, é justamente trazer esse olhar mais intenso para si e com mais presença, principalmente. E a presença aqui no sentido de qualquer prática, né? Não só a gente, ai meu Deus, eu tenho que parar então 5 minutos, 10 minutos do meu dia para fazer isso. Não. Também dei esse exemplo na semana passada. Eu vou lavar a louça? Estou lavando a louça. Eu tenho um monte de coisa para fazer depois disso, para pensar com relação a isso, mas vai ser depois daqui. Então, toda atividade feita com presença, né, tende a ser uma atividade mais
efetiva, né? Você conclui ela com mais, não vou dizer nem pelo tempo, assim, mas você, pela presença, você está ali é, por inteiro completando aquela tarefa que você se propôs a fazer, certo? Então, para isso, para a gente começar então aqui a nossa meditação, eu vou pedir para que vocês sentem confortavelmente, né? Procure uma posição em que vocês consigam ficar com a coluna ereta e confortável. Se para você for ficar mais interessante deitar, como é o caso, acho que para Karina, se for mais confortável deitar, pode deitar, claro. Só tome esse pequeno cuidado de não relaxar demais e dormir. Mas procure então uma posição confortável, né? É, descanse os seus braços nas suas pernas ou no seu colo, tá? Vou convidar vocês a fecharem os olhos nesse momento. E a partir de agora, traz a sua atenção para o ar que entra através das suas narinas, o ar que sai pelas suas narinas. E de forma consciente, observa como está a sua musculatura nos ombros, se você pode relaxar um pouquinho mais. Percebe como está a musculatura do seu pescoço, se você consegue relaxar um pouquinho mais. Os músculos da sua face. Se você tiver de boca fechada, afasta um pouquinho a mandíbula, trazendo mais relaxamento. Traz a sua atenção para toda a sua cabeça, o crânio. E na medida do seu possível, também relaxe. Os pensamentos vão vir, diversos pensamentos virão, mas gentilmente e com sabedoria, traga sua atenção novamente para a sua respiração toda vez que você perceber que a sua mente vagou nos pensamentos. Sem julgamento, observe os sons à sua volta. E sempre que vagar os pensamentos, traz novamente a atenção para a sua respiração.
Não se preocupe com o horário. Eu aviso quando for a hora de retomar a consciência. Gentilmente, faça uma respiração lenta e profunda, trazendo a consciência para o seu corpo, esse espaço que você ocupa. E lentamente, no seu tempo, abra os olhos.
quiser mexer um pouco o corpo, espreguiçar. Todos bem? Tudo bem? Alguém gostaria de compartilhar? Eu vou trocar de posição também. Quer compartilhar? Outras coisas do que exatamente. Sua experiência. O que que mais te... Ou menos também, né? O que foi mais simples para você, ou o que foi mais dificultoso. Então, falar nesse tom fica bom para todo mundo ouvir. Vocês escutam? Ana Paula disse que sim. Para mim foi por mais que eu tenha falado no início que eu ia receber hoje, né? Eu me sinto também envolvido com responsável também pela meditação, né? Então foi uma experiência diferente, porque foi difícil me entregar completamente a ser guiado e não me sentir corresponsável pelo que estava acontecendo também. Então, foi interessante, assim. Eu imaginei algumas coisas que estavam acontecendo aqui, Sim. resisti para não abrir os olhos para ver. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, assim, né? Mas é que tinha um movimento aqui. O Renato, por exemplo, saiu. Porque ele estava É porque ele esperando. chamou outras pessoas. É, aí as outras pessoas chegaram mais tarde, aí se atrasaram um pouco, aí ele foi até as pessoas. Ele é nosso vizinho aqui. É, desculpa, te cortei. Ah, mas é isso. Então foi interessante observar isso. Aí eu me dei conta que isso estava acontecendo, fui regulando isso, fui voltando para a respiração também. Foi, foi diferente. Interessante. Eu costumo falar, né, para quem é já, né, minha paciente, que está comigo já, eu converso muito isso com o Marcos, que é sobre o acolhimento, né? Então, assim, existiu essa dificuldade com relação a dificuldade não, né? Algo interessante, assim, diferente, né? De entrega, né, por parte do Marcos e, e tudo bem, né? Interessante é você estar apto a reconhecer, né, se reestruturar nesse lugar, então isso que é legal. Mas alguém gostaria de compartilhar alguma dificuldade ou alguma, enfim, o que achou, o que sentiu? Podem ficar à vontade. Também não precisa falar se não quiser. Ok, ok, então. Bom, é, essa foi a minha meditação. Eu quero também falar alguma coisa. Eu já ia pular essa parte. Eu já fiz algumas práticas, né, assim, guiando, pouquíssimas delas, né, que eu fiz, foi guiando Marcos, assim, já fiz isso algumas vezes, né, e é a primeira vez que eu faço que eu me abro para mais pessoas, e a minha maior dificuldade, eu quero compartilhar, assim, foi não observar o externo, porque eu fiquei um pouco preocupada com relação ao horário, né, de ter esse horário, né, bem certinho. Então, eu de olho aberto estou vendo todo o movimento. Tô aqui, ó, tá todo mundo se mexendo. E eu assim, né, ai, volta, né, medita, volta para cá, volta para a prática. Então, isso foi um desafio interessante, assim, né? E não um desafio como, ai, não, não quero mais, ai, não vou fazer mais, mas me instigando a
né, trabalhar mais isso, focar mais isso para mim foi bem interessante, foi bem legal. Então, É, obrigada pela presença. Ah, desculpa. é legal você comentar isso, porque quando acho que eu tenho um pouco mais de Prática. prática de guiar, assim, e eu me sinto meditando junto, assim, quando eu tô guiando. Sim. O próprio tom da minha voz, e eu vou embarcando numa historinha ali que eu vou improvisando na hora e embarco de verdade, assim. Eu gosto de guiar porque é uma forma de eu De você meditar meditar junto. também. Interessante. É um olhar legal. Eu me senti assim também bem relaxada por diversos momentos. Mas como eu tô. E não que seja algo ruim, né? Mas é porque realmente tirou um pouco da minha atenção. Eu fui prestando atenção ao mesmo tempo em outras coisas. Mas enfim, eu achei bem interessante. Gostei bastante. Obrigada pela presença de todos. Eu vou encerrar aqui a gravação só um instante. E